pessoal, prática aqui com os alunos, tratamentos naturais. O Cabu já tá doente, ó. O Cafu já tá doente, já vai lá. Vai ser de fato. É de fato, isso vai surtar efeito mesmo. Misericórdia. Mesmo assim, deu lá da Bolívia, velho. Vou ficar aqui fora, com vocês. Mas eu quero mostrar pelo menos uma ou duas terapias para tirar um pouquinho daquela complexidade, porque quando você está estudando ali na teoria, parece muito complexo e difícil de realizar, e aí você vai ver que não é nada difícil. Tem um ideal, um charmoso, um glamour que as clínicas oferecem, porque a pessoa que vai pagar por ali, ela vai querer uma coisa mais requintada. Então é lógico que você procure sempre fazer o melhor, pegar o melhor material, nas melhores condições, para que você ofereça o melhor para esse cliente. Mas é lógico que você, como missionário, você vai estar em condições que é mais desfavorável. Não é uma coisa assim que está tudo prontinho ali, está dentro de uma clínica, que é fácil, ok? Então, assim, a gente vai trabalhar com o que nós temos. Então, a ideia minha aqui, porque mesmo vocês saindo daqui, provavelmente vocês vão para uma clínica, ou vocês vão em algum outro lugar, vocês vão ter o ideal, né? Mas aqui vocês vão aprender um pouquinho, é lógico, o correto, mas dentro do material que vocês têm mais acessível, tá? Então é bem simples. Hoje a gente vai fazer, por exemplo, um envoltório. É um procedimento simples de realizar, mas tem grandes resultados. Eu acho que das terapias, o envoltório e o banho vital, eu acho que assim, são os que mais têm benefícios, assim, no custo, na facilidade de fazer, na quantidade de material, todas essas questões. Então eu acho que o custo-benefício são os mais indicados aí, tá bom? Lembra que eu citei para vocês uma caso da paciente aqui, uma das irmãs nossas, que teve muita dor abdominal e foi feito o envoltório, rapidamente ela sentiu alívio da dor, né? Além de relaxar e dormir, ok? Então isso é muito bom. Que materiais que eu vou usar então para um envoltório? Vocês lembram que vocês estudaram? Eu não dei o envoltório específico para vocês, mas eu dei o revulsivo, que é similar, porque o revulsivo acrescenta várias outras terapias juntos, tá? Chegou o gelo, O lençol eu cliquei de volta. Tem um lençol dentro do balde. eu peguei, mas é esse de elástico, né? É. Eu precisaria de sem elástico. Mas pode ser de outra cor? Cor? Pode ser, qualquer cor. Pode ser, posso? Tá bom, né? Eu queria dar uma contribuição. Pode falar. Eu tirei duas conclusões com essa matéria, apesar de que eu estudei muito pouco. Mas eu entendi, uma das conclusões é que com essas coisas que a gente aprende, assim, que são muito importantes, até no ramo espiritual, todas as coisas assim, quando a gente dá o nosso passo e a gente faz as coisas que a gente aprendeu, o Senhor entra com milagre, né? Então a gente precisa da primeira classe. Super interessante. É isso mesmo. Na verdade, assim, existe uma função curativa que seu organismo vai reagir, mas a cura vem do Senhor, como diz o próprio título lá do livro, né? A cura vem do Senhor, é o Senhor Deus que complementa. O toque final é o toque mais importante, né? Então vejamos, quais materiais que eu uso para o revulsivo? Ou no caso que eu vou fazer um envoltório. Então eu preciso ou de uma maca, uma cama, tá? Se não tiver uma maca, você vai fazer o paciente. Você está lá na casa do paciente, você chegou lá numa casa de uma pessoa que está com muita dor, você não estava preparado, e ela está reclamando de dor, e você fala, posso fazer um procedimento de terapia com você? Vai aliviar, você ensina para ela, né? Fala para ela. Lembra que eu disse para vocês que é muito importante você explicar o procedimento para que tire a ansiedade do paciente, né? Algumas vezes ele fala, não quero não, vou passar frio, não quero. Então, você explica para ele, isso vai amenizar um pouquinho a ansiedade dele. Então, e você vai fazer com que ele tenha ali. Em geral, você vai ter uma cama. Então, você vai usar a cama do paciente. Se for uma cama de solteiro, melhor ainda, porque você pode afastar da parede e ter mais facilidade para você trabalhar em volta dela, tá? Cama de casal maior, mais difícil você trabalhar, mas você consegue trabalhar também.
desde que você forre bem a cama da pessoa. Então, um dos cuidados que eu tenho que ter, além disso, é que a cama tem que estar forrada, ou a maca, tá? Tem que estar forrada com lençol. Por cima do lençol você vai colocar um plástico, ok? É sempre bom você ter aqueles plásticos grossos, transparentes, são melhores, tá? Mas você vai, o que tiver lá na casa da pessoa. Algumas vezes tem uma toalha de mesa de plástico, usa ela, entendeu? Você vai colocar o contato, porque normalmente ela vem plástico e tecido embaixo, né? Um tecidozinho bem fininho. Então você coloca a parte de plástico aqui e vai envolver ela com a parte do plástico. A parte de tecido não vai ter contato com ela, tá? Então esse é o procedimento. Tá vendo que eu coloquei aqui uma parte assim, ó? Porque qual é a minha intenção? A intenção é envolver o paciente depois, ok? Quando o paciente deitar aqui, eu vou envolver ele. Tudo bem que essa aqui ainda está pequena, o ideal é que seja maior, tá? Não tenho nem essa capa, não tenho nada disso em casa. O que eu posso usar? Tem saco de lixo? Uso o saco de lixo. Por quê? O saco de lixo não vai ficar em contato direto com o paciente, tá bom? Então não tem problema. Tem toxinas no saco de lixo, concordo plenamente. Mas ele não fica em contato direto com o paciente e ele não vai ter, não vai ficar tanto tempo assim para haver troca de substâncias, tá bom? Mas de preferência sempre em ter um material melhor, ok? Esse aqui é muito bom, é fininho, molinho, não machuca. Ó, pode amassar e daqui a pouco ele desamassa, entendeu? Então é muito bom, não é caro, você pode obter, tem em casa e sempre quando você pode uma terapia em alguém, você usa, certo? Importante, aí você vai pedir para o paciente, nós vamos fazer, estou explicando só o procedimento, tá? Então aqui, eu pego um lençol, de preferência não use com elástico, tá? Porque você vai fazer um envoltório no paciente, os elásticos incomodam um pouquinho, tá? Mas se não der outra possibilidade, use o que você tem. A máquina é marca de. Então, se fosse. Aqui, ó. Vitor, fecha os olhos. Nesse caso, ele está com a roupa molhada já, que serve como se fosse o lençol molhado, ok? O ideal, ali a gente colocou uma água normal para ele torcer a roupa, mas o ideal é que esteja água desse jeito aqui, com bastante gelo, e você molha essa roupa dele, pede para ele molhar essa roupa aqui dentro e ele usar essa roupa já. Aí imediatamente, normalmente vai ser próximo da onde ele está, para a maca. Então ele vai molhar aqui, ele já vai subir para cá, ok? Então na água gelada. Aqui nesse caso ele não molhou na água gelada, tá bom? A gente está cruzando aqui porque depois eu vou fazer como se fosse um lençol, tá? Então a ideia agora minha é o seguinte, ó. Eu vou forrar ele, inclusive os braços dele ficam para dentro, tá bom? Eu vou pegar, forrar todo, posso deixar só os pés para fora, ele vai ficar bem fechado, certo? Aqui. Você tem que envelopar ele, tá bom? Envelopar. Esse lençol é bem fininho. O lençol, se for um pouquinho mais grosso, é melhor, tá? Aquele de algodão um pouquinho mais grosso tem um efeito melhor. Olha, gente, você vê que é uma terapia bem fina. Ajuda aqui para mim, por favor. Para eu pegar isso aqui. Coberta primeiro, depois o plástico. Desculpa o plástico. Vamos lembrar. Esse plástico é pequeno, ele não vai fazer tanto. Isso não sou grande. Esse para mim, por favor, esse de alumínio. Aqui, Josh, esse de alumínio. Vamos dar um caldo no chão. Esse aqui também é uma boa pedida você ter em casa, que é o de alumínio. É quando perda de temperatura, é usado muito em resgate, a gente usa isso aqui para manter a temperatura do paciente. Comprei farmácia, Simone? Oi? Decado, Eu acho que tem farmácia. Porque geralmente nos kits de primeiro socorro Tá tudo bem? Não posso
assim, tá bom? Tem que deixar bem fechadinho para e depois a gente coloca o lençol e acaba de fechar. Mas ele tem que ficar bem fechadinho para não escapar o calor, tá bom? Já tá com Pode só um pouquinho mais para cá, para eu poder ver. Aqui parece, né? Como a nossa terapia é bem curta, ela está mais um cobertor grosso, tá? Você vai desmaiar ainda então. Vou sair daqui e não dá pra pegar tudo. É o casulo do bolinho. Cria asas. Metamorfose. Ei, agora a gente percebe porque os médicos não fazem esse tratamento, porque gasta mais com cobertor do que com remédio. Eita. E o magro fica gordinho. E o gordinho fica. E aí, ó, os pés, lembra-se que eu disse para vocês, vem como? Ele tem que estar aquecido. Então, nesse caso, eu não vou usar frio nele, nos pés. Os pés vão ser quentes. Então, você pode usar uma manga ou toalhas individuais. Se o paciente for muito friorento, você pode usar, então, a água quente. Aí você pode colocar ele molhado quente. Ok? Só que tem um inconveniente nisso aí. Quando você coloca o quente, a água, você vai ter que cuidar desse pé a mais. É mais uma coisa para você cuidar. Então, se essa coberta, ou mantinha, ou toalha que você colocar está quente, ela tende a esfriar. E aí o que acontece? Você tem que ficar trocando para manter a temperatura. Tá? Então, nesse caso, eu recomendo que coloque mais uma cobertinha mesmo, mais grossinha, e envolva bem o pé, que não tem problema. Tá? Para o paciente aquecer bem. Ok? Nesse caso, a gente levanta os pés. E vamos fazer um pacotinho aqui nos pés dele, tá bom? Ele vai dormir, né? Pode botar uma bolsa térmica aqui também. Isso aqui vai ajudar. Agora aqui tem que ficar bem fechadinho. Vai, massagem. Vai dar uns tapas nele aí. Então foi de arrasta pra cima já. Não dá nem pra respirar. Tá sentindo calor ou não? Não. Ainda não? Ainda não. Sua cama já secou não? Ah, A parte de cima tá mais quentinho. Aonde? Quentinho. Na parte de cima. Tem que molhar a cabeça Ele dele. torceu mais na Grossa, cabeça. né? Agora, outra coisa que a gente faz é a compressa fria, lembra? Na cabeça. Agora vai sentir o... Agora quer falar que tá quentinho. Ó, então eu tiro o excesso, tá bom? Pra não ficar pingando, mas é assim mesmo, ó, desse jeito. E aí eu vou pegar a compressinha e vou deixar aqui na cabeça dele. Geladinho. O restante fica até quente. Coisa boa, né? Aí, ó, interessante. Ó, a cabeça do campo. isso é a cabeça. Tá? Se você fizer esse procedimento, mas você pedir para ele, você pode falar até para ele fazer o seguinte. Algumas vezes eles alinham essa terapia, como por exemplo a hipertermia. No meu caso, quando eu fiz, eles aliaram a hipertermia. Então eu entrei numa banheira quente, lembra que nós estudamos? A hipertermia, então eu saio com o corpo bastante quente. Em seguida eu deito nesse lençol que está gelado, que já deixa pronto gelado para mim. E eu deito e aí ele cobre. Então imagina um choque, a diferença, o choque é muito maior. Entendeu? Só que como o meu corpo ainda está quente, ele acelera esse processo de aquecimento. Porque aqui, você pode ver que eu ainda perguntei para ele, já faz o quê? Uns 3, 4 minutos que nós envolvemos ele, e aí ele não sentiu um calor ainda.
entendeu? Mas a tendência é que ele vá sentir esse calor. Agora, se eu estou com o corpo bem quente, a tendência é que isso acelere mais ainda, ok? Eu peguei esse coisinho para falar algumas coisas e esqueci. Para pôr no pescoço para ver também. Não, o pescoço está bem envolvido aqui. Bem... Não era pra pôr por cima da gelada? Sei lá. Não, esse aqui a gente coloca assim mesmo. Nossa, até pingando, até coloquei mais pingando mesmo. Esqueci. Está enterrado. Aqui eu vou ficar sempre próximo do paciente, vou estar perguntando para ele se está tudo bem, se está sentindo alguma tontura, se está sentindo fraqueza, né? Aí ele vai falar, não, eu estou... A maioria das vezes o relatório, olha, eu estou ficando cansado, né? O modo deles dizerem, né? Cansado porque estou relaxando, né? Os olhos estão pesados, com vontade de dormir, né? Então isso é normal, você pode deixar ele dormir mesmo, ok? Alguns casos vão relatar, principalmente pessoas mais sensíveis ao calor, já vai relatar que está ficando incômodo porque está ficando muito quente, tá? Então aí nesse caso, esse paciente, se estiver com extremamente calor, ele vai ficar tão incômodo que vai atrapalhar a terapia. Então eu posso amenizar um pouquinho a quantidade de cobertor. Se o paciente for ao contrário, você está percebendo com ele, olha, você está com calor? Não estou não, ainda estou com frio. Então esse paciente você vai ter que colocar mais coberto ainda, ok? Para manter ele mais aquecido ainda. Aqui nesse caso, você viu que a gente colocou só um lençolzinho plástico, tá vendo? Um lençolzinho plástico. Para você, na cama, normalmente a própria cama já melhora o aquecimento, mas maca normalmente não ajuda muito no aquecimento. Se você coloca ele, por exemplo, num cobertor embaixo do plástico, aí melhora mais ainda essa questão do aquecimento, na questão de estar na maca. Na cama, a própria cama já favorece esse aquecimento. Mantém o ambiente tranquilo, baixo. Conversa com ele. De vez em quando, se você perceber que é um paciente mais em risco, tem algum problema cardíaco, né, e mesmo assim insistir em fazer a terapia, aí você vem de vez em quando aqui próximo, na carótida dele, e vai verificar o pulso, vai ver como que está, né, para você ver se está tudo bem mesmo, ok? Sempre escute as queixas do paciente, né? Lembra dessas orientações? Ok? Passou um tempo, 5 minutos, normalmente em cada 5 minutinhos, a compressa começa a esquentar. Ela já não está tão gelada mais. Ok? Aí eu tiro, e ele se acostuma também com a temperatura. Então aí eu tiro, volto para o balde, certo? Muitas vezes ele vai estar dormindo, e você vai fazer com isso aí, ele nem vai reclamar não. Esse aqui vai reclamar que ele está acordado ainda. Não vá para o... Certo. Bom, a gente não vai poder esperar os 30 minutos aqui até ele aquecer totalmente, né? Até ele fazer toda a terapia. Mas a ideia é o seguinte, depois que terminou os 30 minutos, se ele está dormindo, bem relaxado, você pode tirar o excesso de cobertor dele e deixar ele descansar por 30 minutos a mais. Tá? Isso é importantíssimo porque todas as terapias, fisioterapia, gera como se fosse uma exaustão, mas não é exaustão, é um relaxamento porque tem um efeito sedativo. Lembra que vocês estudaram no efeito sedativo? Tanto quente quanto frio gera um efeito sedativo. Depende do tempo que você usa cada um, certo? Então esse efeito sedativo é que causa esse relaxamento. Além da vasodilatação, periférica, tudo que vai causar esse relaxamento. Então, olha, eu acordei, tirei o excesso do paciente já descansou, eu venho aqui, Marcos, né? Marcos? É Vitor, Vitor, terminou a terapia, tudo bem? Aí nós vamos tirar um pouquinho a coberta agora, nós vamos fazer, aí eu posso aliar junto com isso uma fricção fria, porque ele está com o corpo bem quente, ok? Então eu vou fazer uma fricção fria, tá bom? E você vai fazer no mesmo local. Se a pessoa é rígida, bem, você vê que é um jovem, está bem, né?
Aí você pode colocar ele em pé e fazer naquela técnica que eu mostrei para vocês, um baldinho, uma bacia ou um balde, você coloca o pé lá dentro com água quente e faz a fricção. No caso aqui, a gente pode fazer a fricção diretamente na cama. Está esquentando ou não? Está esquentando, né? Está ficando bom? Quer sair ou não? Mas a tendência é que vai ficar bem quente, bem gostoso mesmo. Gente, é muito bom fazer isso aqui. Um dia vocês fazem vocês mesmos. Então, assim, se o paciente dormir, eu deixo ele dormir. Deixa ele dormir. Terminou de dormir, termina a terapia. Mas se ele está acordado, então eu posso levantar ele, fazer essa fricção fria e levar ele para o repouso. Aí eu levo para o repouso. Então, se ele está acordado ainda, ele não dormiu, exatamente isso. Eu tiro, eu falo, olha, Vitor, terminou a terapia, eu vou fazer a fricção, bota ele lá, faz a fricção, depois, Vitor, agora você tem que descansar 30 minutos pelo menos, tá bom? Aí vai para a cama, vai lá para o quarto, vai dormir um pouquinho e de preferência use cobertor, tá? Ele vai voltar a dormir coberto, não descoberto, mesmo que esteja com calor lá fora, ele vai voltar, nem que for um sol ele tem que usar dormir coberto, tá bom? Porque ele vai continuar um pouquinho no processo da terapia descansando na cama, ok? Mas se você não tiver clínica, normalmente tem demanda, tem outro para vir, então aí você vai acabar tirando ele, mas caso contrário, deixa ele aqui se ele estiver dormindo já. Certo? A fricção. Eu trouxe aqui para vocês uma amostrinha de uma... Aqui. Esse aqui a gente usa para dar banho no paciente, bem maciozinho, gostoso, né? Então ele não faz muito atrito. Mas se você puder ter um que faça um pouquinho de atrito, como por exemplo, aquelas esponjas vegetais, sabe, de tomar banho, aquelas são muito boas também para você poder dar banho no paciente, tá? A fricção, se você, alguns autores recomendam que você faça uma fricção assim um pouco vigorosa, tá? Então até começar a ficar um pouquinho vermelho e essa hiperemia causada por essa vermelhidão, ela estimula essa circulação e também estimula a retirada de células mortas, retirada de toxinas que estão ali na pele, ok? Eu não vou fazer todo nele, eu vou fazer um pedaço aqui. Dá licença um pouquinho. Ele vai tirar um pedaço. Vou tirar só um pedacinho. Ele está quentinho. Agora ele está começando a curtir a terapia. Até como se fosse uma massagem mesmo. É lógico que eu estou fazendo aqui, ele está de roupa, né? Então nesse caso que ele está de roupa, aí tem que tirar a roupa dele mesmo. Tá bom? Não tem como, ele vai ter que acordar mesmo. Então vai ter que tirar a roupa. A única inconveniência de fazer com roupa é que na hora de você fazer a fricção, tem esse incômodo de tirar a roupa. É um trabalhoso, porque tirar a roupa molhada, vocês sabem que não é fácil, né? Então tem esse trabalho. Então se fizer com lençol é muito mais fácil. Porque você só vai tirar as camadas aqui, vai ficar exposto a parte que você já quer fazer a fricção e você faça a fricção. Faça de preferência começando pela extremidade, pés, e aí vai descobrindo por partes. Para que ele, que estava num calor intenso, não resfrie rapidamente, ele não entre num resfriamento do corpo. Não é essa a minha intenção. A fricção não é gelada, não é para eu resfriar o corpo. É apenas para eu causar esse choque e fechamento dos poros dele, nesse caso, ok? Para que ele possa sair da onde ele estava numa terapia quente para até ir ao seu aposento descansar, ok? Ou, no caso de se ele já dormiu aqui, ele levantar e vai fazer a sua atividade, ok? Faustino, se for direto, o tratamento por descanso, aí termina o descanso, ele vai estar com um pouco quente ainda, não vai estar? Aí não precisa do... Não, aí não tem necessidade. É porque a temperatura que é aqui é muito maior. Aí não tem importância. Tá? Outra coisa também é melhor ter... Se você tiver um chuveiro, você não quiser fazer a fricção, né? Ou o naturopata não prescreveu uma fricção depois do banho, aí você pode pegar e levar esse paciente com uma ducha fria. Aí ele toma ducha fria, 30 segundos a 1 minuto, e ele está liberado então para descansar, ok? Aí
Mas eu sei que uma ducha fria vai acordar, né? Não, Assim, vai isso- ficar bem acordado, não. Não, mas é assim, ele vai vai acordar, vai ter o excitamento, mas vai ter o relaxamento depois. É porque é uma ducha rápida. É só para ele poder fechar os poros e poder ir descansar. Tá bom? É só para evitar essa ducha, gente. Nesse caso aqui que eu fiz aqui, eu estou alinhando uma outra terapia junto. As pessoas aproveitam para fazer a terapia da fricção, para fazer uma outra terapia junto. Mas em geral, eu uso isso aqui somente para fechar os poros, para evitar dele sair daqui, que tiver uma corrente de ar, né? De tomar friagem e ele ser prejudicado. Então não é essa a intenção que eu quero. Eu quero que ele tenha conforto na terapia, apesar de eu estar lidando com água fria. Ok? Nesse caso aqui, você mesmo pode fazer o teste. Então você pega uma parte sensível do seu próprio corpo e faça o teste. Normalmente os cotovelos são sensíveis, ou essa parte aqui da mão, você pode perceber, ok? O que é quente para mim pode ser frio para ela, e o que é frio para ela pode ser quente para mim. Então você tem que, você não vai pelas, não, eu fiz o teste, tá ótimo, tendo que ver você que tá errado. Não, não é. É ela que tem que dizer qual é a temperatura adequada. É lógico que, lembra que eu falei para você, a temperatura ideal é de 38 a 43 graus ou 44 graus. Então, eu mantendo nessas temperaturas, uma temperatura boa. Existem pessoas que podem até colocar mais, né? Mas é ela que vai dizer. É lógico que menos de 38 graus, eu já não fico, eu fico com uma discrepância pouca, uma diferença de temperatura pouca. E isso vai atrapalhar na terapia. Entendeu? Então, o máximo que a gente mantém, o mínimo, na verdade, o mínimo é 38 graus na quente, ok? E na fria, aí vai variando também, conforme o paciente aguenta, ok? Mas ela tem problemas vasculares, e ela tem uma má circulação, ela tem uma síndrome de Renault. A síndrome de Renault é aquela que as pessoas têm a mão arroxeada, sabe assim, arroxeada assim, qualquer friozinho fica com a mão arroxeada, avermelhada, então se chama síndrome de Renault. Aí essas pessoas, a água fria, muito fria, não é bom, porque vai incomodar, vai causar dor. Então eu coloco menos, né? Não coloco tão frio assim. Você pode fazer o teste, você quer fazer o teste? Uhum. Ela está fazendo um teste com a mão. Eu estou deixando fazer, porque exatamente isso é interessante, porque eu preciso ensinar isso. Eu faço com a mão e falo, não, está ótimo. Quando eu colocar o pé, eu sinto muita diferença. Parece que é mais quente ainda. Né? Então o teste que ela vai fazer é com a pontinha do pé no calcanhar. Bem devagarinho. Está suportável? Acho que tá. Tem que estar muito quente, ou vai ser bem. Eu vou colocando mais água. Não precisa se fazer com machão, não. É só deixar. Eu coloco um pouquinho de mais água. Nossa, vai ter diferença. A mão tá bem. Aí põe na água. Então eu vou colocar um pouco mais água. A fria eu acho que ela aguenta sim. Eu vou deixar aí, vou forçar um pouquinho a barra aqui. Com aluno pode, com aluno pode. Outra coisa, sempre que eu com água quente, eu vou misturar. Valeu, Marco. Sempre que eu com água quente, eu vou misturar com a mão, porque às vezes ela põe o pé e a outra mistura, ela vai na água, então vai água quente e queima o pé. Isso, Não, Eu acho que ainda tá quente. ainda tá quente. Vai colocar mais quente ainda. Meu Deus. Tá muito quente pra você ainda? Tem Por isso que o bom é você ter um termômetro. Que aí você deixa no 38 graus, fica melhor. Tudo bem? Tá muito quente? Você não aguenta, não? Eu acho que assim, eu posso me esforçar, mas tá doendo. Dor não pode causar, entendeu? Então deixa eu deixar aqui pra não precisar ir pra lá. Vamos colocar mais um pouquinho. Põe um pouco de... Põe um gelo. Mas, Zé, com a mão do texto estava tranquilo. Com a mão é tranquilo. Por isso que eu estou te falando. Vamos ver. Ó. Acho que agora dá pra aguentar. Mas ficou os dois, né? Ok, ó. Aí, o
contraste, quanto que é mais ou menos? Eu sempre começo com a quente. E vou depois para a fria. Qual o tempo da quente? 3 minutos. 3 minutos. Qual o tempo da fria? De 30 segundos a 1 minuto. 30 segundos a 1 minuto. Se a pessoa é sensível demais, é 30 segundos. Se for, pode aguentar mais. Ou se está muito gelada, menos tempo também. Agora, se ela aguentar mais tempo. 1 minuto está o suficiente. Legal. Essa é a terapia. A única coisa que eu faço de diferente, aí você tem que ter uma outra bacia, que você vai usar água gelada e vai colocar aqui na fronte dela. Uma compressinha gelada. Ok? Então, deixa eu dobrar aqui. Só que quando eu faço essa terapia, eu aproveito e já faço 2 ao mesmo tempo. Que é com envoltório. Certo? Eu vou ter mais uma coberta? Não vou ter mais uma coberta. Vamos tirar dele já, que ele já está dormindo aqui já. Ih, do Esquentou bem, rapaz? Hã? A acompanhada da capa dele tá quente já, não? Toda hora eu tinha essa oportunidade. Ô, Marcos, vê se a acompanhada da capa dele tá quente. Coloca a mão embaixo, ó. Tá morto. Então, esfria. Esfria rápido, ó. Aqui você sente o calor. Já, Tá esquenta, quente, né? esquenta rápido. Põe aqui, Fábio. Desse daqui. Não, eu vou tirar ele já. Eu vou tirar ele. É por isso que eu já estou tirando. Aqui, a ideia é o seguinte, ó. Eu só tenho um plástico aí. Mas a ideia é eu fazer aquele mesmo raciocínio da capela. Outra coisa que a gente não colocou aqui foi o time, né? Eu já pus. Colocou? Tá dando quanto tempo aí? Acabou de ligar. Acabou de dar o quê também? Normalmente eu pego o celular, eu coloco o celular e fico olhando ali o time, tá bom? 3 minutos. Você pode colocar para ele alarmar para você, que fica mais fácil. Mas aí, ó, é porque eu ainda estou fazendo a terapia. Na verdade, não era nem terapia iniciada ainda, na verdade. Qual é outra coisa? A gente pode, então, acrescentar o vapor úmido, igual a gente fez aqui, ó. Ou seco, desculpa, o vapor seco, igual fez aqui. Então, qual que é a ideia? Eu pegar um plástico, eu pego um lençol e envolvo ela, pego um outro plástico, eu coloco um plástico por cima, até o chão, ok? E vou pegar a coberta por cima do plástico e vou envolvê-la. Então, neste caso, eu estou sem plástico, ok? E sem mais lençol, né? Tem mais um ali, mas não dá para usar. Então, mas a técnica correta é, uso um lençol, mais um plástico por cima, e aí eu venho com uma outra coberta e vou envolvê-la, tá? Então, você quer puxar o cabelo? Ok. Então, aqui é importante que, lembra da técnica que tem que fechar bem aqui, ó? Então, você vai envolvê-la e fechar bem. Mas o ideal é você bem fechar aqui. Qualquer coisa você pega uma outra toalha e pode fechar bem, ok? Esse procedimento que ela está fazendo no quente, se for só o quente, sem o frio, que é o escaldar-pé, não é o de contraste, essa técnica é melhor ainda, porque ela vai ter um efeito maior, porque ela só está no quente, ela vai ficar aqui nesse balde de água quente em torno dos 20, 30 minutos. No máximo, assim, no ideal, uns 20 minutos. Tá? Então ela fica 20 minutos aqui na água quente. E isso aqui produz muito calor. E quando você faz um envoltório nela ainda, esse calor é intensificado. E ela começa a suar bastante. Então, o dia que você estiver resfriado, aquela gripe que derrubou você mesmo, você não está aguentando, está doendo todo o corpo. Faça o escaldapé só quente, e faça o envoltório junto e coloque a compressa fria na cabeça. Então, ok, daqui a pouco a gente faz a terapia fria. Vou fazer só o quente aqui, só para ela ver como que é.
Aí, você vai pegar essa água, essa compressa fria e vai colocar na cabeça. Vamos olhar para saber um pouquinho. Vai ser a chapinha. É pra ver se. Tá bem gelado? Esse procedimento também é ótimo para quem tem enxaqueca. Pessoas que têm enxaqueca constante, esse procedimento vai trazer alívio imediato. Praticamente, em poucos minutos, a pessoa tem um alívio. Tá? Só que tem um risco. Essas pessoas que fazem esse procedimento, ela causa vasodilatação muito grande. E ao causar vasodilatação muito grande, a pressão pode cair. Entendeu? Por isso eu coloco a compressa fria na cabeça. Para que ela não tenha esse evento adverso aí, tá bom? Essa contraindicação. A água do pé já esfriou? Dela? É. Isso é importante, uma coisa que você falou é importante. Todas as vezes eu tenho que confirmar se a água está fria. No caso de eu fazer só o pedilúvio ou escaldar pé quente, eu tenho que sempre monitorar a temperatura da água, porque ela tem que se manter constante. Então, no caso, se começar a diminuir a temperatura, eu venho com a chaleira novamente, peço para ela afastar o pé um pouquinho ou levantar o pé um pouquinho fora da água e eu acrescento um pouquinho de água. Verifico a temperatura de novo, peço para ela ver se a temperatura está boa e aí eu deixo ela colocar o pé. Ok? Então, sempre eu vou ter que monitorar essa água. E a compressa também vai esquentar, a compressa fria na cabeça. E eu vou ter que trocar mais vezes. Ok? Uma outra coisa que pode acontecer, alguns pacientes, eu citei para vocês, que pode apresentar, ao contrário de uma vasodilatação, uma hipertensão. Aumentar a pressão dela. Tá? Então, aí, nesses casos, quando tem a hipertensão, certo? Eu faço uma terapia mais curta, com menos tempo, para que eu não piore o quadro dela, ainda mais se ela já foi hipertensa. Tá? Como que isso aqui alivia as tensões na cabeça, tensões musculares? Como que ela alivia? Ela alivia exatamente porque ela descongestiona o fluxo sanguíneo cerebral. Quem tem normalmente enxaqueca, cefaleia, elas têm a circulação sanguínea fica prejudicada e aí então favorece a enxaqueca. Então nesse caso ele descongestiona, facilita o fluxo sanguíneo e aí então ela tem um alívio da dor de cabeça. Normalmente você percebeu quando você tem dor de cabeça, enxaqueca não fica, vai sempre estar martelando, é a pulsação que está lá incomodando. Então nesse caso regulariza o fluxo sanguíneo. Ok? Vou deixar aqui. Se você fizer um pouquinho maior, dá para você envolver aqui e prender aqui. Por exemplo, aqui, ó, essa colinha bem pequenininha. Né? Eu vou fazer assim. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, prender. Mas se você pegar uma toalhinha maior, você envolve ela aqui e prende nela mesmo. Aí ela fica aqui, você não precisa ficar segurando. Ok? Ou se tiver uma cadeira aqui com apoio, é melhor aí. Aí a gente vai deixar aqui. Não é que eu não estou querendo molhar essa cadeira inteira. Normalmente a gente faz na terapia também pode fazer assim. Você faz ao contrário. Faz assim. Ok? Para não cair. Mas vamos olhar para a cadeira. Ok. Então essa é a terapia da pedilúvio quente. Vamos lá? Agora nós vamos colocar com frio. A única diferença é que agora a gente, como imaginemos que já passou os 3 minutos, nós vamos introduzir na água fria, certo? Nós estávamos falando só o quente. Agora imaginemos que começou só o de contraste. Então 3 minutinhos já foi ali. Agora nós vamos aqui 1 minutinho. Conta 1 minutinho aí. Muito frio, olha. Só na hora que eu coloquei, agora já está bem. Até acordou, né? Porque estava dormindo. O dia que você estiver resfriado muito mal mesmo, faça esse experimento, faça isso aí para você ver. Como que você tem um resultado fantástico. Você relaxa, você não está conseguindo dormir, você relaxa, dorme bem. Se estiver com problemas de insônia, você pode fazer.
dores musculares, quem tem fibromialgia, faça esse procedimento, ajuda muito, tá? Tanto esse quanto esse, ajuda demais. É normal ver Tá com insônia, não tem como ele não dormir. Ansiedade, depressão, você trata ali, ó. Trata ali, tranquilo. Cadê um minuto? É normal doer um pouquinho o osso? Um minuto. Sim, porque tá muito gelado. Ó, levanta lá. Agora a água fica até quente demais, né? Não, tá gostando. Aqui já tá esfriando, né? Já tá com temperatura menos já. Quer falar assim? Vai colocar mais. Colocar mais um pouquinho. Só levanta, né? Gente, coração aí, ó.